Sabe quando o sucesso é tanto, mas tanto, que acaba virando um problemão? Pois é. Hoje vamos mergulhar numa história fundamental sobre riqueza, família e uma decisão que teve consequências, nossa, por gerações e gerações. Essa pergunta, parece até coisa dos dias de hoje, mas ela é super antiga. E a história que a gente vai analisar agora dá uma perspectiva incrível sobre esse dilema, mostrando como a prosperidade pode, de uma forma meio irônica, acabar separando as pessoas. Então vamos lá. A história começa com dois parentes, Abrão e seu sobrinho Ló. Eles estão voltando do Egito. E olha, não estão voltando de mãos à banana, não. Muito pelo contrário, eles juntaram uma fortuna, mas uma fortuna de verdade. E aqui a gente começa a ver o tamanho do problema. De um lado está o Abrão, com seu gado, prata, ouro. Do outro, o Ló, que também não ficava para trás, com uma quantidade enorme de rebanhos e gente trabalhando para ele. A bênção da riqueza foi tão grande que simplesmente a terra não dava mais conta, não cabia todo mundo junto. E essa tensão toda não ficou só na teoria, sabe? A coisa virou briga de verdade, no dia a dia. Os pastores do Abrão e os pastores do Ló começaram a sair no tapa, disputando pasto, disputando água. O sucesso deles estava literalmente criando uma guerra dentro da própria família. Vendo que a situação só piorava, Abrão resolveu agir. Mas ele não chegou impondo nada, não. Ele fez uma proposta, uma oferta de paz, e que oferta! Uma atitude super generosa, pensada para resolver o conflito de uma vez por todas. E essa frase aqui é o ponto central. Pensa bem, Abrão, o mais velho, a figura de autoridade, ele simplesmente abre mão do direito dele de escolher primeiro. Ele passa o poder da decisão pro Ló, um gesto de humildade imenso para tentar manter a paz. E agora chegamos no momento chave da história. Ló tem às mãos a chance de escolher o seu caminho, e o jeito como ele vai decidir isso vai dizer muito sobre o que ele realmente valoriza. E o que foi que Ló viu? Bom, ele olhou em volta e os olhos dele brilharam para a planície do Jordão. A descrição é de um paraíso, né? Um lugar com muita água, verdinho, comparado ao Jardim de Deus ou às terras férteis do Egito. Olhando assim por fora, era, sem dúvida, a melhor escolha, a mais lógica. E foi isso. Sem nem pensar duas vezes, Ló bateu o martelo. Escolheu para ele a planície inteira, a parte que parecia ser a mais rica, a mais próspera. Uma decisão totalmente prática, baseada só naquilo que ele conseguia enxergar. Só que tem um detalhe aqui. Um detalhe crucial que a vista bonita não mostrava. Ló foi chegando com suas tendas cada vez mais perto de Sodoma. E a história faz questão de dizer que o povo daquela cidade era extremamente mau. Ou seja, a beleza da terra escondia uma podridão moral que não dava para ver. Agora, a gente volta para Abrão. Ele ficou com a terra que sobrou, aquela que o Ló não quis. Mas assim que o sobrinho foi embora, ele recebeu uma coisa totalmente diferente. Não era uma terra para pegar na hora, mas sim uma promessa para o futuro. Isso mostra um contraste absurdo. Enquanto Ló escolheu um pedaço de terra pela aparência, Abrão recebe a promessa da terra inteira, para todo lado que olhasse, para ele e para toda a sua descendência para sempre. É uma visão de futuro baseada na confiança, não na visão. E a promessa não era só sobre a terra, era também sobre um legado de pessoas. Os descendentes de Abrão seriam tão numerosos quanto o pó da terra, ou seja, impossível de contar. É a promessa de um futuro e de uma influência numa escala que vai muito, mas muito, além de ser dono de um vale verdinho. E é assim que a gente vê o resultado imediato da separação. Uma única escolha deu pontapé inicial para dois caminhos completamente diferentes, cada um deles indo para um destino que foi moldado por aquela decisão lá atrás. Os caminhos se separam de forma bem clara. Depois da escolha, Ló vai em direção à riqueza que ele pode ver, lá nas cidades da planície. Já o Abrão, ele fica onde está, na terra de Canaã, e a primeira coisa que ele faz é construir um altar, um ato de fé naquela promessa que ele tinha acabado de receber. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Uma escolha baseada naquilo que se vê na hora, contra um futuro construído em cima de uma promessa que não se pode ver. Qual dessas duas coisas define um legado de verdade? Um legado que dura? Essa é a grande questão que essa história antiga coloca na mesa e que continua super relevante hoje.